Você vai vendo nesse momento, a Avenida Paulista. A Avenida Paulista tomada mais da metade da Avenida Paulista em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal uma manifestação a favor do governo Dilma Rousseff. Brasília tem uma manifestação mais tímida, até agora. Tudo vai sendo aí no Distrito Federal, tudo vai sendo, feito com calma, com tranquilidade. Houve uma briga apenas aqui, agora sim na imagem da Avenida Paulista, mas foi uma coisa muito rápida, muito episódica, e aí você vai vendo toda a manifestação a favor de Dilma Rousseff e a favor do ex-presidente Lula. Nós vamos mantendo as informações da manifestação pró-governo. Virou! Se você quiser participar do nosso Cidade Alerta, entre em Marcelo Rezende, .oficial. Entra, mande a sua sugestão, mande fotos, mande as suas opiniões sobre o momento político brasileiro. Enfim, mande suas reclamações em Marcelo Rezende, .oficial. E aqui a manifestação na Avenida Paulista, corta lá, você vai ver na manifestação a favor do governo Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. Eu vou direto à Avenida Paulista com o meu companheiro William Travassos. William. Marcelo, muito boa noite. Olha, a Polícia Militar desde cedo está fazendo patrulhamento aéreo, monitorando toda esta movimentação dos manifestantes. No Centro Nervoso, bem em frente ao MASP, você tem aquele carro de controle da Polícia Militar que conta com várias câmeras e tem a central ali que faz o monitoramento do deslocamento dessas pessoas durante a manifestação. Nas extremidades, de um lado você tem o prédio da Fiesp, que está com reforço no patrulhamento do batalhão de choque, e do outro lado, no lado da Consolação, tem o carro do batalhão de choque, um carro para intervenções rápidas, mas neste exato momento nós temos apenas o registro de uma pequena ocorrência e a manifestação segue tranquila, Marcelo. Então você vai vendo a manifestação a favor do governo Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, uma manifestação que toma boa parte da Paulista, mais da metade da Avenida Paulista. 26 estados nesse momento e o Distrito Federal, nos 26 estados e no Distrito Federal, nós também temos manifestações a favor do governo Dilma e do ex-presidente Lula. A imagem que você vê aí é de uma manifestação pequena, tímida em Brasília. A Avenida Paulista dá uma dimensão maior, mas é um número bem menor do que foi visto no último domingo. Cortista, por favor, fale o que você acha das manifestações no Brasil. A que você vê agora aí é a Avenida Paulista. 11 quarteirões dos 23 da Avenida Paulista estão tomados na manifestação a favor do governo Dilma Rousseff e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, por medida de uma nova decisão da Justiça, ainda não pode assumir o Ministério da Casa Civil, ser o superministro do governo Dilma. Também tramita no Supremo Tribunal Federal, nesse momento, 11 ações pedindo para que Lula não assuma o ministério. 3 ações estão na mão do ministro Teori Zavascki, que é o responsável pela Operação Lava Jato na alçada do Supremo. Uma ação está com o ministro Marco Aurélio Mello e 7 ações estão na mão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, futuro presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Isto é, as próximas eleições vão estar sendo cuidadas pelo ministro Gilmar Mendes. Sempre um ministro do Supremo também acumula a presidência do Superior Tribunal de Justiça. A manifestação está ocorrendo nesse momento
em 26 estados e no Distrito Federal. Vai vendo nesse momento imagens da Avenida Paulista, onde uma manifestação pró-governo Dilma e também a favor do ex-presidente Lula toma 11 quarteirões dos 23 da Avenida Paulista, uma manifestação que vai transcorrendo tranquilamente. Nesse momento, 26 estados têm manifestações a favor do governo, mas são manifestações pequenas. Brasília, tem imagem de Brasília? Brasília tem uma manifestação também pequena e aqui a polícia, olha aí, essa é a manifestação de Brasília, pró-governo Dilma e pró-Lula, uma manifestação pequena, extremamente acanhada diante das manifestações que ocorreram no último domingo, que levaram essas manifestações, milhões de pessoas às ruas, no protesto aí sim contra o governo Dilma e contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, assumir o ministério, assumir a Casa Civil e se transformar num super-ministro. Resumo, as manifestações ocorrem pacificamente, mas com um número reduzido, principalmente se comparado esse número aos números, os números gigantescos que ocorreram no último domingo. O importante é que cada um se manifeste como quer. A questão é que a manifestação realmente forte foi a manifestação contra o governo no último domingo, reunindo só na Avenida Paulista 1.400.000.000 de pessoas. Isso só na Avenida Paulista, 1 milhão no Rio de Janeiro, somando ali mais de 6 milhões, segundo os institutos, enfim, segundo as informações de organizadores e também de polícias militares. Ressaltando que no Rio de Janeiro um número foi dado pelos organizadores, porque a polícia militar lá não deu, porque o governador do Rio de Janeiro, Pezão, cercado de várias denúncias, apoia o governo Dilma e a partir daí houve uma decisão da polícia militar não divulgar. É mais ou menos como um avestruz, põe a cabeça no buraco e acha que o resto não aparece, como se pudesse esconder a verdade dos números do último domingo, que foram as maiores manifestações já vistas no país. Corta para mim. Por falar em traquinagem, por falar em corrupção no país, por falar em Petrobras, por falar no grampo que a presidente Dilma, que não foi ela que foi grampeada, foi o Lula que estava sendo grampeado pela Polícia Federal. E quando então ela oferece um termo de posse e diz para ele só usar em última instância, diante desse quadro alarmante de corrupção pelo país, envolvendo senadores, senador preso, envolvendo deputado. Você sabe qual é o problema? Vou te dizer, é que só Deus para colocar isso na linha. Porque o que acontece é o seguinte, o problema é que a linha de sucessão da presidência é uma tragédia, porque está todo mundo, os principais estão envolvidos ou foram denunciados. Olha, ou foram acusados, ou está acusado, ou está sendo investigado, ou já é réu. Vê se é possível um país progredir dessa maneira. Um governo, sob suspeição, que coloca um investigado na Lava Jato, o ex-presidente Lula, como superministro, na hora em que o homem quase vai preso, porque tem, nesse momento, um pedido de prisão sendo jogado para ele. Pois bem, aí você tem
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, metido em negócio de conta na Suíça, perdeu de 10-0 no Supremo Tribunal Federal e é réu. O presidente do Senado, 6 investigações na Lava Jato e uma vez só segurou o mandato porque o Lula ajudou a segurar o mandato. Olha a parafernália que a gente está, né? Não tem para onde correr, só tem uma solução. É aparecerem novas lideranças, novas ideias, sem vícios, sem passado criminoso, né? Ou sem investigação. Não dá para a gente botar um ministro que está sendo investigado. Me desculpe, seja o Lula, seja eu, seja quem for. É uma questão ética, é uma questão moral e é uma questão ética. As duas coisas juntas. Resumo, não é possível que a gente viva isso, né? A gente seja obrigado a enfiar pela nossa goela uma coisa antiética e amoral, que nem moral, é amoral, é limpa de qualquer questão. E aí, e o que acontece é o seguinte, o que acontece lá em cima, acontece aqui embaixo. Por exemplo, aqui em Santos, no litoral paulista, o que acontece? Tem a máfia, uma máfia de lotação. 12 suspeitos, 12, tudo para cadeia. O esquema conta sempre com políticos e com empresários. Sempre. É por isso que na Lava Jato tem um monte de presidente e dono de empreiteira na cadeia ou já condenado. Porque parece que tem que ser movido o país à propina, a sem-vergonhice, à corrupção. Será que não dá para fazer nada com honestidade? Será que é preciso subornar? A pergunta que eu faço é simples, simples. Todo esse dinheiro dessa maldita Petrobras, né? Todo esse dinheiro foi parar no bolso de quem? De quem? De político. Todo. Foi financiar a campanha, foi enriquecer. Aqui, nessa história que eu estou falando, tem vereador, tem um vereador, tem o secretário de Assuntos Jurídicos de São Vicente, até o prefeito de São Vicente está sendo investigado com a máfia do lotação. Máfia do lotação. Pergunta que eu te faço. Não tem que purificar tudo? Não tem que mudar tudo? Tem que entrar um partido político, ou outro, qualquer um lá, mas, enfim, que tenha rigor ético, que não aceite, se o cara tiver uma ficha corrida meio esquisita, fora, não dá. E vender para o país uma coisa simples, que não é nem vender, que eu usei o verbo errado, é mostrar ao país que dá para se fazer política com ética, com moral, com decência, e não com delinquência, com traquinagem, com roubalheira. Tem que expurgar essa gente, tem que pegar o Congresso Nacional e expurgar. Não é possível a gente ter 500 e tantos congressistas, entre deputados e senadores, onde 99 respondem a processos no Supremo Tribunal Federal. E mais, fora os que estão sendo investigados agora. Como é que a gente faz um país assim? Como é que a gente constrói um país para os nossos filhos? Como é que a gente constrói um país para as nossas famílias, para os nossos netos? Esquece, esquece. Isso é uma roubalheira. Uma roubalheira. É um ralo sem fundo. E ainda vem a presidente Dilma querer que a gente pague CPMF. É o que eu disse aqui, vou repetir. É como um pai que tem um filho drogado e aumenta a mesada do filho. Não tem que ninguém pagar nada. Tem que parar, interditar tudo. Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta ver um sujeito que está sendo investigado. Não tem nada contra o Lula, mal conheço ele. Conversei com ele na vida 2 vezes. Agora, não pode.
Não pode. Moralmente é impossível. Eticamente é implacável a questão de você pegar um sujeito investigado por sítio, por palestra que tem que provar como é que ganhou dinheiro. 47% das palestras pagas por empreiteiras. Empreiteiras que estão presas, fazendo delação premiada. Me perdoa. Seja o Lula ou seja quem for, seja que partido for, se o Aécio Neves está metido nisso, investiga o Aécio Neves. Tem que investigar todos, mas tem que ser como uma mulher de César. Não adianta ser honesta. Tem que provar que é honesta. É assim que tem que ser o país. Esse é o país que a gente precisa. Seja Aécio Neves, seja Lula, seja Renan Calheiros, seja Eduardo Cunha, seja Zé Sarney, seja quem for. Mas o Brasil precisa ser limpo, de ponta a ponta. Não tem partido, só tem um partido. Chama-se Brasil. É isso que nós temos que lutar. É por um país novo. Não é por essa esculhambação, me perdoa o termo. Não é para isso, que a gente não sabe. Imagina, nós estamos num problema de governança no país porque o Supremo tem que decidir se o cara pode assumir, se o outro não pode assumir, se aquele roubou, se o outro não roubou. Como é que pode se discutir um país onde a discussão central seja roubo, seja corrupção? Não dá.